Hoje aqui no canal do Gigante Vasco não tem bom dia, porque hoje não tem clima para isso aqui. Hoje é Vasco e Flamengo, hoje é clássico dos milhões, hoje é nós contra eles, hoje, amigo torcedor vascaíno, é dia de guerra. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você tudo sobre esse clássico dos milhões, informações importantes, preparação, pré-jogo, tabela do Campeonato Brasileiro completamente favorável ao nosso Cruz Maltino com os resultados que aconteceram ontem e muito mais nesse vídeo que chega para você na manhã deste domingão, dia 21 de setembro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo torcedor, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente mostrando para vocês o atual momento do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o 15º colocado, com 23 pontos conquistados e 22 partidas disputadas. Ontem tivemos o Vitória, que é o 17º colocado, entrando em campo e perdendo em casa no Barradão para o Fluminense. Ontem tivemos a equipe do Fortaleza entrando em campo contra o Palmeiras e sendo derrotado em São Paulo pelo placar de 4-1. Ontem tivemos o Atlético Mineiro, 13º colocado, que está a exatamente 2 pontos apenas à frente do Vasco, entrando em campo contra o Botafogo no Newton Santos e sendo derrotado pelo placar de 1-0. Também tivemos ontem o Ceará, adversário do Vasco neste último domingo, atual 11º colocado com 28 pontos, empatando com o Bahia, jogando dentro da Arena Castelão. Ou seja, ontem tivemos 4 partidas, 4 adversários diretos do Vasco da Gama nessa atual conjuntura de Campeonato Brasileiro entraram em campo e nenhum conseguiu um resultado positivo, nenhum conquistou a vitória. Hoje ainda teremos o Sport enfrentando o Corinthians na Ilha do Retiro, a equipe do Juventude enfrentando o Mirassol em São Paulo, o Santos enfrentando o São Paulo num clássico paulista na Vila Belmiro, o Grêmio enfrentando o Internacional, 14º contra 12º colocado no Beira-Rio, e teremos também, acabou, jogos difíceis, confrontos diretos, a oportunidade ideal para o nosso Cruz Maltino subir na tabela. O Vasco tem, diante dos resultados de ontem, uma excelente ajuda no Brasileirão. E com as partidas que ainda irão acontecer dessa rodada, eu não tenho dúvidas. O Vasco vencendo hoje o Flamengo, indo a 26 pontos, o Vasco fica numa situação muito confortável dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. A chance é muito grande do Vasco terminar essa rodada na 13ª colocação do Brasileirão e colado no G10 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, amigo, é a hora, é mais do que nunca hoje, entrar em campo e vencer. E a situação, amigo vascaíno, é a seguinte. Hoje a realidade é, para você que tá aqui, para você que bota essa cruz de malta no peito, que carrega essa cruz de malta no peito, e chegou nesse Acorda Vascão, e acordou nesse domingo, com dúvidas, desanimado, e até mesmo muitos com a certeza que o Vasco vai perder hoje para o Flamengo, com todo respeito, não permaneça no vídeo. Porque eu quero que esteja aqui no vídeo quem é realmente vascaíno e olha para essa partida de hoje, mesmo vendo um Flamengo no momento melhor, e confia numa vitória.
e confia que o Vasco vai passar por cima dos caras, e confia que o Vasco vai calar o Maracanã hoje, e confia na vitória do nosso Vascão. Ou você que talvez seja mais velho, não viveu os tempos áureos do Roberto Dinamite. Eu não vivi, uma pena, mas você viveu a década de 80 do Vasco da Gama, onde talvez olhava para dentro de campo e realmente tinha do outro lado Zico, Adílio, Júnior, Raul, Leandro, timaço dos caras. E no nosso tinha Roberto. E no final, o resultado era vitória do gigante Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, a gente não tem Roberto, mas a gente tem um elenco interessante. Pode ter do outro lado Arrascaeta, pode ter do outro lado Saul, Jorginho, que seja. Vou colocar um nome para exemplificar. Temos Coutinho, temos Nuno, temos um time, temos o Vasco. E é nessa força que iremos hoje buscar essa vitória. Se você não está animado, amigo, nem assista o Clássico dos Milhões. Antes de trazer tudo sobre esse jogo importante, novidades, informações, como o Vasco vai enfrentar o Flamengo, tem um recado bem rapidinho para você na manhã deste seu domingão. Se liga só. Amigo vascaíno, eu não tenho dúvida que você nesse domingão acordou ansioso com o Clássico dos Milhões. Mas talvez, além do Clássico dos Milhões, além desse Vasco da Gama e Flamengo, tem algo que está fazendo também a sua ansiedade aumentar. Tem algo que pode estar tirando aí a sua noite de sono, amigo. E a pergunta que eu te faço é, tá difícil fechar as contas no fim do mês? Parece que até quanto mais você economiza, menos sobra no final, né? Até comprar uma nova camisa do Vascão fica difícil. Vou te falar aqui, vascaíno, eu sinceramente já passei por isso, cara, e descobri que o problema não é gastar demais. O problema simplesmente é não ter outra fonte de renda que quase ninguém te fala, essa é a realidade. E por isso que eu, Lucas, neste Acorda Vascão, quero te mostrar uma atividade simples, que você faz exatamente no seu celular, pela internet, e que centenas de inscritos aqui do canal do Gigante Vasco me mandaram mensagens agradecendo. É coisa séria, prática e confiável. Tipo dica de irmão mesmo, cara. Me veja como um irmão nesse momento. Já era algo incrível, mas agora tem simplesmente várias maneiras novas e diferentes de fazer dinheiro. Eu dei uma olhada e fiquei completamente impressionado com essa nova plataforma. Então o que eu vou te pedir? Clica agora no link que está aparecendo aqui na descrição e também no comentário fixado. E assista a apresentação rápida. Você vai entender o passo a passo, direto, é muito fácil de aplicar, que qualquer pessoa consegue fazer e começar, inclusive ainda hoje. E o melhor para você, amigo vascaíno, tem suporte diário, garantia de satisfação e não corre risco nenhum. Esquece isso de risco, esquece isso de golpe, jamais iria prejudicar você aqui no canal do Gigante Vasco. Não tem como não ganhar dinheiro, cara. Esquece essa ideia de não tem como fazer uma renda extra. É possível. Para você ter noção, eu recomendaria isso daqui para qualquer membro da minha família, pro meu pai, para minha mãe, para o meu tio. Então, por isso que recomendo isso para você aqui neste vídeo. Eu, Lucas, junto à empresa, consegui liberar 100 acessos em condição especial. O que significa? 100 acessos com um descontão. Mas isso acaba muito rápido, cara. Então, clica agora. Clica exatamente agora e garanta a sua vaga e dê essa chance para você mesmo virar a chave da sua vida, mudar o seu futuro e colocar uma rendinha extra no final do mês e deixar de perder o seu sono. E também garantir uma nova camisa do Vascão. Corre contra o tempo, link na descrição e no comentário fixado. Amigo vascaíno, então não perca tempo e venha correndo aqui pro link que tá na descrição e também no comentário fixado. Uma oportunidade importantíssima que bate a sua porta. Mas vamos continuar com o vídeo, porque como eu trouxe, hoje tem Vasco da Gama e Flamengo, jogo válido pela 24ª rodada de Campeonato Brasileiro, é claro. Mais detalhes sobre esse Clássico dos Milhões eu vou trazer a vocês no vídeo que vai sair já pela parte da tarde deste domingo. Mas o Vasco que vai enfrentar hoje o Flamengo com desfalques. Já trouxe durante toda a semana, o Vasco não terá à sua disposição o zagueiro Lucas Freitas, pelo terceiro cartão amarelo que levou contra a equipe do Ceará. E além do Lucas Freitas também, o Cruz Maltino perde
3 jogadores por lesão: Thiago Mendes, Lucas Piton e também o volante Tietê. Expectativa aqui diante dessas ausências, principalmente dos 3 desfalques, Lucas Freitas, Lucas Piton e também Tietê, o técnico Fernando Diniz vai com uma formação bem semelhante ao que vem sendo visto nos últimos jogos, mas com algumas peças entrando pontualmente nessas posições, sem nenhuma grande alteração. Na vaga do Lucas Freitas, Robert Renan. Na vaga do Piton, Puma Rodrigues, que inclusive contra o Ceará também entrou em campo exatamente na mesma posição. Para a vaga do Tietê, Hugo Moura, que volta de suspensão após estar de fora do jogo contra o Ceará no domingo passado. E há uma possibilidade da mudança no setor ofensivo. A saída de Pablo Verratti para a entrada do atacante Andrés Gomes. Mais detalhes sobre isso eu trago a vocês no Fala Gigante. Com relação ao lado dos caras, com relação ao lado do Flamengo, o Flamengo teve uma notícia pro lado de lá boa, tá? O volante Saúl, titular absoluto do setor de meio campo do rival, mostrou uma melhora da dor de uma pancada recebida do tornozelo esquerdo, treinou junto com o grupo e deve ser opção para o técnico Fernando Diniz nesta tarde de hoje. Entretanto, diferente do retorno do Saúl, o lateral esquerdo titular, inclusive do Flamengo e jogador de seleção brasileira, Alexandro, evoluiu, mas ainda não tem volta confirmada para essa partida, o jogador que ficou de fora das 3 últimas partidas do Flamengo. E também o volante Jorginho, titular do setor de meio campo do Flamengo, evoluiu, está próximo da volta, mas a tendência é que ele retorne apenas para a partida contra o Estudiantes nessa próxima quarta-feira. É um Flamengo que se preparou, que está focado, vai com força máxima e quer hoje no Maracanã a vitória. Amigo. Não tem essa de o Vasco tá mais fraco, o Vasco tá com o elenco inferior, clássico é clássico, clássico é resolvido dentro de campo, e aqui nesse Acorda Vascão, eu trago a vocês as palavras do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, e também do atacante Luiz Araújo sobre a partida de amanhã. Eles mandaram um recado, né, para essa partida, e a gente espera que o elenco cruzmaltino faça valer dentro das 4 linhas. Se liga só, para você ter uma noção de como está o clima para esse clássico do jogo. Bora nação, bora comparecer no Maracanã, um jogo muito importante no Brasileirão, bora virar essa chave aí. Agora é foco total no Brasileirão, somar os 3 pontos e continuar a liderança do campeonato. Vamos, que é clássico, e clássico logo se vence, vamos com tudo. A gente já muda a chave de um campeonato para o outro. Temos a liderança do campeonato e a gente sabe que todos buscam o que a gente tem, então a cada jogo, e ainda mais no clássico, temos que defender isso que todo mundo quer, que agora o foco é outro campeonato, como eu disse, outros objetivos que a gente tem também de ser campeão brasileiro, e passa muito por um jogo dentro de casa, onde a nação vai lotar o Maraca, e para que a gente possa ganhar, continuar motivado dentro do campeonato, e assim, a gente sabe que uma vitória no clássico já dá aquela motivação extra para o restante da temporada. Amigo vascaíno, o clima é esse para Vasco da Gama e Flamengo, né? Não tem essa não, amigo vascaíno. É isso, clássico dos milhões, não tem outra ideia. E para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, onde porém deixe sua opinião sobre a sua expectativa para esse Vasco Flamengo, eu estou muito ansioso, eu estou muito animado, eu já cravo aqui a vocês, hoje é 3-0 Vasco. Lucas, você tá maluco? Lucas, você tá doido? O que tá passando na sua cabeça? Hoje é 3-0 o Clube de Regatas Vasco da Gama. Printa e me cobra, grava essa tela e me cobra, grava essa tela e bota nas suas redes sociais depois do jogo. Hoje é 3-0 Vasco da Gama no Flamengo, no Maracanã. É histórico. Para eu chegar aqui maluco no pós-jogo, doido da cabeça com a vitória do nosso Vascão. Vou trazer mais detalhes sobre esse jogo no Fala Gigante. Eu conto aí com a presença e a participação de todos vocês. Para fechar, porém, esse Acorda Vascão, eu tenho que trazer uma notícia. E olha, não é uma notícia boa não, tá? Eu sou muito coerente, sou muito sincero. É uma notícia que deixa o torcedor vascaíno encucado. Eu sei que é dia de Vasco Flamengo, eu sei que tem muito torcedor que quando é data assim importante, prefere não ouvir coisas que preocupem, mas apenas notícias boas. E eu falo aqui, eu sou um canal jornalístico que não tem essa de dia não, amigo. Eu vou trazer o que eu tenho que trazer, independente da situação. E qual é, dito isso, a situação? Flávio Lopes, no caso, presidente da Conlurb, antigo, né, melhor dizendo,
presidente da Conlurb, peça fundamental do processo eleitoral do presidente Pedrinho, peça fundamental dentro da chapa Sempre Vasco, peça fundamental para que a diretoria cruzmaltina se alinhasse com a Prefeitura do Rio de Janeiro, peça fundamental para o desenvolvimento potencial construtivo e automaticamente, por consequência disso, para a reforma de São Januário. O Flávio Lopes teve uma participação tão importante dentro do Vasco da Gama que ele chegou a ser cotado, para você ter noção, para assumir a segunda cadeira do Conselho da SAF. Ou seja, ao lado do presidente Pedrinho, ser uma pessoa de grande influência dentro do futebol, dentro da SAF Cruzmaltina. Flávio Lopes, ele não chegou a ser, melhor dizendo, esse membro da segunda cadeira do Conselho da SAF, mas ele chegou ao cargo do Conselho de Administração da associação. Ele chegou a participar. Só que no início do ano passado, ele mesmo não andou para frente. Deu para trás. Preferiu não continuar. Ele, inclusive, através de suas próprias redes sociais, ele diz: quero esclarecer que sim, me foi oferecido o conselho e eu recusei, que a minha indicação pessoal e do meu grupo sempre foi o Júlio Brandt, e não no caso Pedrinho. E ele ainda promete, além de Brandt, Pedrinho também prometeu a mesma cadeira para Flávio Lopes, presidente da Conlurb. Ou seja, por que eu estou trazendo tudo isso a vocês? Para você entender que estamos falando de uma pessoa importante, que poderia exercer um cargo de grande influência hoje na gestão do Vasco da Gama e optou por não participar. Mas é alguém que tem contato dentro do Vasco. E nessas últimas horas ele trouxe a informação que o Vasco simplesmente entrou na justiça pedindo autorização para contratar um empréstimo na modalidade DIP, Debtor in Possession. O que é isso? É um financiamento típico de empresas em recuperação judicial. Empresas que entram com esse pedido e recebem uma autorização, pois tem a prioridade de pagamento ao credor em caso de falência. Basicamente, de acordo com o Flávio Lopes, qual é a situação? O Vasco está tomando um empréstimo no valor de 80 milhões de reais e tem como garantia 20% das ações da Vasco da Gama SAF, que ainda pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama. As condições são juros de CDI mais 7% ao ano. Na prática, qual é a situação? Em 2 anos, essa dívida que o Vasco terá de 80 milhões de reais por conta do empréstimo pode virar de aproximadamente 125 milhões de reais. Ou seja, se não pagarem o Vasco, se não pagarem, vai dar ruim para o Vasco da Gama. Essa é a situação. Ponto positivo, fluxo de caixa, 80 milhões de reais entrando nos cofres do Vasco, é para a gente ficar de olho e sim, cobrar. Sempre temos que cobrar para ver para onde vai esse dinheiro. Ponto negativo, preocupação. O Vasco pega 80, daqui a 2 anos tem que pagar 125 milhões. Será que o Cruzmaltino vai ter grana para isso? É uma dúvida que realmente me bate. A ver, amigo vascaíno, volto a repetir, estou aqui para informar. E a informação desse domingo de manhã é essa. O Vasco entrou com um pedido, tentando pegar o empréstimo de 80 milhões de reais. Deve conseguir, a ver as cenas dos próximos capítulos. Lembrando que o Vasco vive um grande problema financeiro e é, sim, de fato, uma grande necessidade em empréstimos para manter o fluxo de caixa em dia. Qualquer novidade, qualquer informação, eu trago para vocês aqui no canal. Show? Então, é claro, vamos que vamos. Se curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento, ajudem o nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final do nosso vídeo. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.